Olá, conectando-se ao Facebook Live. Bom dia a todos, aguardando os nossos irmãos se conectarem. Vou puxar mais aqui. Aguardando os nossos irmãos se conectarem. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, quem? Vera Kramer, bom dia, Vera, tudo bem? Silvia, do Alex, do Miguelzinho, bom dia. Almilcar, oi, olá, como estás? Ruth Zimanski, bom dia. Cláudia Semiguini, bom dia. Bom dia. Nalu, bom dia, Almilcar. Hoje não atrasamos não, irmãos, é o Facebook mesmo que estava dando trabalho, né? Não queria ligar. Tive que ligar e desligar o telefone, fazer umas manobras aqui para ver o que estava acontecendo, né? Bom dia, Tânia. Glória a Deus pela vida de vocês. Edivaldo Silva, seja muito bem-vindo. Bom dia. Minha irmã Cris. A Cris, Deus abençoe. Aguardando os nossos irmãos conectar. Cíntia, bom dia, Cíntia. Bom dia. Rafaelzão, bom dia, querida. Tati. Cris. Tati, bom dia. Bom dia, Tati. Eli Silva. Glória a Deus pela vida de vocês. Dando mais uns 30 segundos aí para os irmãos terminarem de se conectar, né? Jair, Jaqueline. Nosso genro. Vinícius, meu filho amado, Deus abençoe. Deus abençoe. Buenos dias, pastor Andréia, o meu que está dando. Buenos dias. Cris, amém, Cris. Cris Ribas, bom dia. Nalu, bom dia, Nalu. João Souza, bom dia, João. Como é que está? Tudo bem? Valéria Rocha, oi, Valéria. Como é que você está, querida? Bom dia. Regina Bom dia, Almeida, Regina. Deus abençoe, esposo do Adriano. É isso aí, gente. Vamos lá, né? Obrigado pela tua fidelidade, para nós podermos estudar a palavra do Senhor e juntos, então, nós vamos buscar mais do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E hoje vamos, então, a nossa devocional sobre Lucas capítulo 4, né? Já falamos de Lucas 1, 2 e 3, ontem em especial, né? Falamos sobre João Batista, né? Quando ele prepara o caminho, né? O batismo, falamos, e hoje nós vamos estar falando, então, continuando falando sobre isso, tá? Mas um pouquinho avançado, né? Sobre a tentação de Jesus, ok? Porque Jesus, então, ele só para posicionar você, né? Jesus, então, ele vai também ao batismo, ele vai ser batizado. João não quer batizar ele, você vai perceber que o João fala assim, eu não sou digno de desatar suas sandálias, né? Ele fala, é necessário para que se cumpra a palavra, não é por minha causa, nem por tua causa, João, tem a ver com Deus, né? Tudo é por ele, para ele, né? E por ele são todas as coisas. Então, nós temos que fazer isso para que se cumpra a palavra do Senhor, tá? Então, queridos, vamos começar a ler, então, a pastora vai começar a ler para a gente hoje o capítulo 1, que o Espírito Santo nos conceda, o Espírito de sabedoria e de revelação nesta manhã. Amém. E que a nossa mente possa ser tomada e estar numa forma pronta para receber uma forma nova. Amém. Né? Tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã e mudar nossas vidas, né? Que assim seja. Vamos lá então? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Tá, a primeira coisa que eu quero pontuar para você nesse evangelho, nesse texto, nesse capítulo, tá? O texto ressalta que Jesus cheio do Espírito Santo, tá? Ele não estava carente, vazio, não. Ele estava cheio do Espírito Santo, tá? Ele volta do Jordão, porque ele tinha ido se batizar, tá? Foi levado pelo próprio Espírito para onde? Para o deserto. E aí você pensa assim, meu Deus, né? O homem estava cheio do Espírito Santo, tanto lugar bom, né? Para Deus levar para o Espírito Santo, ele vai levar ele logo para onde? Para o deserto, né? Por que para o deserto, tá? E não só levar para o deserto, mas ali a Bíblia fala assim que ele fica durante 40 dias, tá? E sendo que teve lá 40 dias sendo servido pelos anjos, uma reunião, né? VIP com o Senhor, não. A Bíblia fala que ele ficou ali durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E aqui há uma coisa muito especial que eu quero que você guarde no teu coração, é o seguinte: toda vez que você estiver cheio de Deus, tá? Não espere que o inimigo não venha contra você, tá? Porque, veja bem, que há duas situações aqui, uma por lado do inimigo, que quer tentar destruir a tua fé, destruir você, e a outra do lado de Deus, que quer mostrar a nós, a mim, a você, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
tá? Mesmo sendo tentados pelo diabo, e a gente vai ver como o diabo fez isso, né? Através do que o diabo fez isso, tá? Nós venceremos porque é o Espírito de Deus que está na nossa vida guiando os nossos passos, tá? Então a importância de você estar cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Fala que ao final desses 40 dias ele teve fome, e agora vem o versos 3, vamos lá. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhes disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Ok. Querido, você sabe, uma das coisas mais difíceis num embate ou num combate é quando os inimigos eles se utilizam contra você da mesma estratégia ou da mesma maneira que você se movimenta. O que eu quero dizer com isso? Observe que a maneira que Satanás, o diabo, tenta vencer Jesus aqui é usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Olha só, você imagina o diabo vindo, né, com coisas do mundo, você imagina o diabo vindo, né, com coisas que, sei lá... argumentos, né? Argumentações falsas, mentiras. Não, ele vem... Interessante que, olha só, ele vem com verdades bíblicas, palavras bíblicas, tá? Mas, então, observe que ele está aqui provando, né, a Jesus não só o conhecimento dele, mas se ele sabe o que fazer com este conhecimento, tá? Porque é aquela coisa, não, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu uso isso para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Né? E aqui, então, eu vou citar um exemplo só. Tá? O primeiro exemplo ali que fala, quando o diabo, versos 3, o diabo disse, né? Se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Né? Do tipo, se você... né, é crente, tem fé, né? Ou se você, então peça tal coisa, ele não é teu pai, né? Então se veja que, qual que são as verdades aqui? Realmente, Jesus era filho de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Deus tem poder sim, tá? Para transformar pedra em pão, tem. A gente pode pedir para que pode, tá? Mas olha o que Jesus responde para ele. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, tá? Em outros evangelhos traz a conclusão, né, desse versículo que fala assim, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte, a minha vida, né, não tem a ver com aquilo que eu necessito. O pão era algo que vinha saciar a fome. Não tem a ver com aquilo que eu necessito, tá? Mas sim tem a ver com o que ele disse que tem que acontecer. Se eu estou no tempo de passar fome, então vamos passar fome. Se eu estou no tempo de jejum, então eu vou passar jejum. Se eu estou no tempo de comer, então eu vou comer. Né? Mas não né, eu não tenho que provocar a Deus, né, com a palavra dele, e sim eu preciso obedecer a palavra dele sobre a minha vida. E assim a gente vê outros exemplos, né, mais 2 exemplos aqui abaixo, onde o diabo tenta ele com a palavra, né? Está escrito, ele não vai deixar você tropeçar o seu pé em pedra, né? Lança-te daqui, ele dará ordem aos seus anjos para segurar você, tá? Então assim, a gente vê o quê? O diabo tentando com a própria palavra, né, de Deus. Isso demonstra que o diabo conhece a palavra e sabe até como usar ela distorcidamente. E eu falo que aqui que se torna... Então imagina só agora, num combate, numa guerra, né, o seu oponente tá usando contra você a palavra de Deus e você sabendo menos da palavra do que ele. Tá? Segundo, tá, você sabendo a palavra de forma só superficial a ponto de você se identificar ao que ele está dizendo com você, né, ele está dizendo para você. Tá? E você fala, não, é verdade, eu sofri. Então eu acho que eu vou me jogar daqui, porque realmente eu vou provar para você que Deus vai me sustentar, né? Aquele tipo de coisa, não, eu vou fazer
tal coisa, porque a Bíblia diz que Deus, queridos, uma coisa é a Bíblia dizer, outra coisa é o Pai mandar, outra coisa é o Pai dizer, né? É o momento desta palavra agora, tá? Entenda isso, tá bom? Eu sempre falo assim, que é importante a gente lembrar o seguinte, com relação à ótica das coisas, tá? Se você olhar uma casa, tá? E pensa na tua porta da tua casa, olhando de fora, tá? Então imagina a tua casa e você olhando de fora, olha para a porta da tua casa. Você está vendo lá, imaginando a porta, né? Você conhece a porta da tua casa, está imaginando, ok? Agora, tá? Vai lá dentro da casa e olha a mesma porta, tá? É a mesma visão que você tem? A porta é a mesma, mas não é a mesma visão. É uma visão interna da porta. A porta é a mesma, mas não é a mesma visão. Significa o quê? Isso. E o que eu estou querendo dizer? Que dependendo de onde você está, da posição que você está, você vai enxergar a mesma coisa com sentidos diferentes, tá? Então aqui eu quero dizer uma coisa. Por que nós precisamos estar na presença de Deus? Porque precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas na presença de Deus, em comunhão com Ele, tá? Para a gente saber que lado a gente está da porta. A porta vai... O diabo sempre vai... Está aqui a porta. Me diga que não é na porta. Você fala, não, é a porta, mas a pergunta é... De que lado que Deus quer que você descreva essa porta, do de dentro ou de fora, tá? Vamos continuar mais um pouquinho? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarapta, na região de Sidom. Também havia muito leproso em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se, expulsaram-no na cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ok. Então olha só que interessante, né? Eu quero ressaltar aqui alguns pontos, tá? Nessa passagem que nós lemos agora. Primeiro, verso 22, que fala assim: Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Queridos, era um questionamento, tá? Muito grande, porque viam sim uma graça, viam sim o favor de Deus, viam em Jesus ali que ele era uma pessoa diferente, mas algo interessante, observe que é dentro das pessoas, né? Mas esse aqui não é o filho de José? Mas aquele ali não é a pessoa que nós vimos crescer com a gente? Como é que agora pode estar sendo tão cheio de graça, né? Tão sábio? Um pouquinho antes, queridos, eu pulei aqui, mas um pouquinho antes, no versículo 16, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo é o seguinte: primeiro, observe o costume que Jesus tinha. Ele vai para Nazaré e eles, como tinha de costume, era costume dele, ele foi aonde? À igreja, ao sábado. Ele foi à sinagoga, tá? Como era, e ali ele levantou para ler, né? Então ali ele lê ali o livro de Isaías, a passagem do livro de Isaías, tá? Aonde que culmina ali no verso 22 que eu falei: todos falavam bem dele,
né? Estavam admirados com as palavras de graça. O que é graça, né? É um favor imerecido, é uma sabedoria, é algo divino, né? Lembrando que ele voltou no poder do Espírito, né? Ele estava cheio no poder, cheio do poder do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Que saía dos lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Queridos, sempre vai ter uma inquietação dentro de você. Mas não é você o filho né, da Maria, você o filho, né? Aí, né? O nome do teu pai, da tua mãe, tá? Porque as pessoas, o diabo sempre vai colocar no coração das pessoas a dúvida. Observe isso, a dúvida nunca provém de Deus. O que provém de Deus é a fé. E a fé é o que combate a dúvida. É aquela coisa, ainda que exista a dúvida sempre vai existir, tá? Mas eu combato a dúvida com a minha fé. Eu creio que eu sou filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que eu nasci de novo. Eu creio que os olhos do Senhor estão voltados para mim. Eu creio, né, como Jesus declarou, né, acerca do Espírito Santo, né, da passagem de Isaías, né, que o Espírito Santo estava sobre ele, tá, e dando a ele autoridade, poder para curar, para libertar. E agora a gente vai ver uma descrição de tudo isso, né, os relatos de quantas coisas realmente aconteceram na vida dele, ele curando, libertando e assim por diante. Vamos lá mais um pouquinho? Eu só queria ressaltar aqui, pastor, porque qual que é o cuidado que nós temos que ter, gente? Às vezes você caminha com algum pastor, está com algum pastor já há um certo tempo, né? E começa você, às vezes, participar da intimidade desse pastor e começa a tratar homens de Deus como homens comuns, né? E nós vemos aqui que Jesus operou maravilhas, né? Claro, ele era Jesus, mas ele também estava cheio do poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo, coisas extraordinárias são feitas, né? Então, assim, às vezes, por estar olhando aquela pessoa que está na frente, que está pregando, o profeta de Deus, o homem de Deus, como uma pessoa comum, você pode começar a deixar de receber as bênçãos que o Senhor está fazendo através dele. Porque não é por causa dele, mas é por causa do Deus que opera através da vida dele. Então, se Deus pode usar quando quer, da maneira que quer, a hora que ele quer, com poder, com os feitos grandiosos para abençoar a sua vida. Então, às vezes, a pessoa sai da igreja porque, não, esse pastor aqui agora já não tem mais graça para mim, né? Ele esse pastor já deu o que tinha que dar, eu vou para outra igreja. Vai para outra igreja, daí o pastor é maravilhoso, né? Daí é tudo, porque não conhece ainda, né? Não se acostumou, né? Daqui a pouco começa a conhecer o pastor, esse pastor aqui já não é mais tão benção, esse pastor aqui já não é tão cheio do Espírito Santo. E assim vai, a pessoa vai de igreja e nunca vai ficar raízes porque ela está vendo de maneira comum. Né? Assim como você pode ser cheio do Espírito Santo para falar da palavra de Deus e para realizar milagre na vida das pessoas também, porque você é filho de Deus e ele fala que você faria coisas maiores do que ele fez. Então, assim, nós temos que ter discernimento para entender o que o Senhor está fazendo e não olhar pessoas de Deus como pessoas comuns. Você não é comum. Você sabe, queridos, que Jesus sempre teve muita dificuldade em Nazaré. Em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, aquela coisa, Nazaré viu ele pequenininho, viu ele correndo, viu ele com Maria, viu com José, viu indo trabalhar com o pai, viu indo na igreja. Imagina, né? Não sei se tinha bola, mas se tivesse bola, ia falar, viram ele jogando bola, né? Claro, talvez seja bem heresia que eu falei agora. Enfim, agora daí imagina, de repente, ele vem como aquele, né? Como aparentemente um profeta, sugerindo, né, ser o Messias, né? As dúvidas vieram, né? E a Bíblia fala assim que ali em Nazaré, onde ele pôde fazer menos milagres. Há uma passagem bíblica que fala assim que ele teve uma vez... Não é que ele não quis, ele não pôde, né, pastor? Ele não pôde, não é que ele não quis. E por que ele não pôde? Ele quis, mas não pôde, por causa da incredulidade daquelas pessoas. É a mesma coisa que você que é uma dona de casa, daqui a pouco está pregando a palavra de Deus tremendamente e as pessoas começam a olhar, mas puxa, aquela ali não é a fulana da rua ali, não é a ciclana que fica só dentro de casa, coisa assim, agora está proclamando o evangelho. Eu falei assim, não estou acreditando nisso não. É mais ou menos esse tipo de situação. Então lá do verso 31 agora diz assim, presta atenção. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele.
Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então agora a gente começa a ver o quê? A descrição do ministério de Jesus, né? Ele foi cheio do Espírito Santo, foi provado, aprovado. Então agora ele inicia o ministério dele, né? Para que se cumpra aquela palavra que ele disse que estava sobre ele, de Isaías, né? Cheio do Espírito Santo, queria curar, libertar. Então agora nós vemos ele na Galileia, né? Cumprindo o quê? Aquilo que ele queria? Não, cumprindo a palavra que Deus tinha para a vida dele. Então a gente vê aqui, né, o propósito da vida dele sendo empreendido, tá? Naquela época na região da Galileia, tá? E uma coisa interessante que eu chamo aqui é o verso 34, que quando ele está expulsando os demônios começam a falar, tá? E ele diz assim: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré? Você percebeu que é uma pergunta, né? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ele tá falando de Nazaré? Com quem diz? É de Nazaré? Né? Olha como quis atacar a identidade de Jesus. Isso, com quem diz. Você lembra lá, um dos discípulos de Jesus falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tá? Então observe, olha só como o diabo aqui, irmãos, ao mesmo tempo dá a impressão que ele está falando, né, de Jesus, mas ele está apontando para Nazaré. Ele está dizendo: não esqueça que você está em Nazaré. Aí eles não acreditam em você. Vieste para nos destruir? É uma pergunta. Ele não está dizendo uma afirmação: você veio para... Não, você tá pensando que você vai... É isso que o diabo está falando para Jesus. Você está desafiando Jesus, né? Sei quem tu és, né? O santo de Deus, tá? Não, ele não é o santo de Deus, ele é o filho de Deus mesmo, né? Então, observe que o diabo, irmãos, ele tem as suas milhares de formas de agir, né? E empreender contra as nossas vidas. Por isso que nós não devemos ficar dando ouvidos a ele, tá? Eu agora deixo para você uma experiência, né, que está no livro de Judas, quando o próprio anjo Miguel, né, estava combatendo com Satanás, né, acerca do corpo de Moisés, e ele não ousou difamar Satanás, só falou assim: que o Senhor te repreenda. Então aprenda uma coisa, no nome de Jesus, né, o diabo apenas declare: que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus, tá? Porque ele é enganador, ele é astuto, tá? E ele vai tentar, né, achar Nazaré da sua vida para tentar roubar a tua fé, tá bom? Vamos lá, continuando então. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então a gente viu um exemplo lá anterior de libertação, agora nós começamos a ver, né, o relato de Lucas acerca de cura, né? Ele fala sobre a sogra de Pedro, né? E aqui uma vez até uma pessoa falou assim: mas escuta, mas Pedro não foi o apóstolo que foi fundado a igreja, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pois é, mas ele era casado? Sim. Aqui ó, tá a prova que ele era casado, que ele tinha sogra, irmãos, né? Tinha sogra, curou a sogra. Então você veja que a igreja, olha só, os pais da igreja vieram, né, de uma família, né? Então assim, olha como a família é importante, olha como, né, o casamento é importante, né? Olha como o primeiro pastor da igreja, né, o Pedro, né, que hoje tem a Basílica de São Pedro, né, em Roma, dos católicos, né, era alguém que tinha família, né? Então olha só que interessante. E a sogra dele estava doente, então Jesus agora a cura. Tá? E eu quero chamar a sua atenção que após a cura, tá? A Bíblia fala, versos 39, assim, estando ele de pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ele se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ela, né? Passou a servi-los. Ou seja, queridos, se Jesus te cura, se Jesus te liberta, tá? É para que você continue exercendo a sua
né? É a sua função de servir ao próximo. Grave isso. Tem gente que quer ser curada para servir a si mesmo. Tá? Nós precisamos estar de pé, curados, abençoados, ricos, prósperos, para servirmos. Pra compartilhar, né? A nossa função é essa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Servir. E você serve com aquilo que você tem. Se você tem uma febre, essa febre não pode ser servida porque você vai prejudicar alguém. Então você precisa ser curado antes, tá? Mas entenda isso, que após você ser curado, você precisa servir. O que acontece hoje com uma grande parcela das pessoas quando são curadas, quando são abençoadas, não voltam nem para agradecer, exatamente. Muito menos servir as pessoas. No mínimo seria o quê? Servir com o teu testemunho. Gente, exatamente. eu era pobre, né, e hoje sou rico. Eu era enfermo e hoje recebi a cura, porque Cristo me libertou, né? Você está servindo, dando testemunho, né, de quem Ele é. Ok? E lá no finalzinho... Eu queria ressaltar aqui também a maneira que Jesus operava essas curas, né? O modo. Você não vê ele fazendo uma grande oração, né? Não que isso você não possa fazer, mas diz que ele apenas, né, pastor, repreendeu, né? E ele colocava a mão sobre as pessoas e dizia que a enfermidade estava repreendida. Então assim, eu te repreendo, dor de cabeça. Eu te repreendo, Covid, eu te repreendo, né? Seja qual for a enfermidade que tiver. Então, ele com uma palavra, ele dava uma ordem no poder do Espírito e as enfermidades iam embora. Para quem é um pouco da área médica, sabe que a febre ela é um sintoma de alguma coisa que tá em disfunção no corpo. Né? Então, a febre normalmente vem até para combater, às vezes, né, alguma disfunção que algum órgão seu... É um sinal do corpo, É um né? sinal. E é interessante que ele não... Pode ver, ele não repreende a raiz, a enfermidade, ele repreende o sintoma, tá? Mas, ou seja, então observe que ele fala assim, febre, né? Você está repreendido, quer dizer, porque aquilo que está provocando essa febre vai ser curado também. Então, assim, gente, não é, às vezes a gente se apega muito a coisinhas do tipo, mas será que o problema é no fígado ou no rim? Tá? Põe a mão na cabeça da pessoa e fala assim, você está... Te repreendo dor no lado esquerdo, no lado direito, sei lá. Você está imunizado. Que importa que Jesus sabe. É a tua fé, né? querido, é a tua fé. Tá? É impressionante como eu tenho... às vezes a gente vai ver até assistir, às vezes com cesta básica, alguns casais idosos, tá? E nesse tempo de pandemia, com todo o cuidado que temos que ter, tá? Mas eles chegam para nós e falam, pastor, eu não entendo, por que a minha família não vem me ver? Por que os meus filhos não estão, né? Eles falam assim, mas eu creio que eu estou bem, estou coberto pelo sangue de Jesus. Irmãos, eles têm uma fé que blinda eles de um jeito, né? Sabe assim, esses dias nós tivemos uma situação aqui de um membro da nossa igreja onde os seus pais, o pai e a mãe pegaram o Covid. O pai dele tem 80 e poucos anos, né? O Nelson, né? O pai do Nelson, tá? Gente, eles estão curados, né? Grupos de risco, por quê? Uma fé poderosa, uma fé maravilhosa, né? Então, queridos, lembra disso, tá? Não fica com muita dúvida, não. Caminhe na fé, tá bom? E ao final desse texto aqui, então o povo fala para Jesus, Jesus, fica aqui mais com a gente. Jesus se retira, né? Para ficar sozinho, né? Aquela coisa, se vou dar uma descansada agora. E o povo, não, mas fique aqui. Ele fala, não, é necessário que eu vá, porque eu preciso continuar pregando as boas novas em outros lugares. Queridos, então observe que Jesus não é Jesus de uma igreja, de uma cidade, tá? Jesus de um país, não. Jesus é o Jesus de todos, Ele é a salvação para todos. Eu queria deixar você então com essa mensagem final aqui, que Jesus é a salvação para todos, tá bom? Deus abençoe você, seu dia, né? Que você tenha um dia abençoado, né? Você não acha que a pastora André tá bonita hoje, gente? Eu acho que ela tá muito bonita hoje. Cada dia mais eu tô ficando mais apaixonado por essa mulher, né? Ainda mais agora, né? Que a gente tá trabalhando mais junto aqui nas lives. Ele não quer mais me deixar. Estamos até combinando, ó, vermelho, entendeu? Né? Deus abençoe vocês, um beijo, até logo mais às 15 horas com a pastora André, tá? E você sabe que dela sempre vem algo poderoso, né? Deus sempre... Profeta... De Nazaré! Sabe que vem algo bom de Nazaré, gente? Olha, eu desafio você a ver que tem coisa boa em Nazaré, tá bom? Que Deus abençoe. Pedindo oração vamos aqui, lá. Oração por uma amiga. A Gilmara. Enfermeira. A Gilmara está pedindo oração enfermeira. Vamos aproveitar e fazer essa oração pelos enfermeiros, né, pastor? Vamos. Pai, nós queremos colocar a vida de cada um dos profissionais da saúde agora diante de Ti, Senhor. Em especial essa amiga, Senhor, meu Deus, da Gilmara. Queremos que esse texto dessa manhã ele não é por acaso, mas para que nós pratiquemos também a libertação e a cura no nome poderoso de Jesus. Decretamos, Senhor, essa amiga da Gilmara curada, sarada, Senhor, Pai querido, protegida pelo Teu sangue, Pai, e todos os nossos
amados profissionais da saúde, Senhor, que tem ali Amém, exercido o seu Jesus. encargo, a sua profissão, Sim, Pai, Pai como querido. guerreiros de frente de batalha. Amém, Jesus. Pai, no nome de Jesus, que blinda Pai. todos, Amém, Jesus. a essas Em pessoas, nome suas de famílias, Jesus. Em oramos nome para de que Jesus. todos sejam guardados, blindados, Amém, assim como Jesus. todos os nossos irmãos, amigos, Pai, e as pessoas, Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nesse tempo, Sim, Senhor, Pai. ser luz nesse nome mundo. Em de nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, né? Tá bom? Né, um alô aí, pastora Marinalva, né, secretária da região, que entrou Tava ali, pastor Estava Menova? aí, pastora Meu Jesus, Marinalva. que medo. Né? Júlio Tiburt, shalom, Deus Shalom, abençoe. João Souza, Manda um abraço para Gilmar. Angelita, Gilmara, Tânia Munhoz. Tânia, Deus abençoe. Eliezer Almeida, Eliezer, Liliane, a Milka, né? a Mari, gente, Jéssica Solete, queridos, todos vocês, não vou citar o nome de todos não, mas Paulinha, né? Que o Senhor um beijo a todos vocês, que Deus abençoe vocês, tá? E até logo mais Te às espero às 3. 3 horas. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe.